Olá, nós do canal O que Rola na Geronto, de novo com vocês para mais um episódio fantástico, maravilhoso. Cada dia a gente se aprimora, ainda bem, não é? Mas aqui estamos, não é, para recepcionar uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e que é de fato uma pessoa imprescindível nesse mundo. Gente, é fantástico. É, nós vamos falar de um assunto que todo mundo tem de assistir. Aliás, um dos objetivos do nosso canal é mostrar esse documentário, um filme incrível. Quantos dias, quantas noites. A gente quer entrevistar o diretor desse filme fantástico que todos têm de assistir, tanto os idosos, quanto as pessoas que trabalham com os idosos, quanto a população em geral. Isso, quem está envelhecendo, que são todos. Porque vamos entrevistar essa pessoa fantástica, que é o diretor desse filme fantástico, Quantos Dias, Quantas Noites, que é o curitibano Cacau Roden. Eu vou dar a palavra agora para o Cacau, mas eu queria, antes de mais nada, mostrar para vocês como esse cara é incrível, né? Ele é diretor, ele é roteirista, e ele que dirigiu o filme, esse que nós vamos tratar hoje, Quantos Dias, Quantas Noites, que é produzido pela Maria Farinha Filmes. Mas o Cacau já é nessa área há muito e muito tempo, gente. Ele longa e duração, já dirigiu outros filmes que já ganharam prêmios, né? Eu vou citar aqui dois, tá certo? Um longa, Tarja Branca, foi premiado como melhor documentário no Festival de Toronto. E vou citar outro, que é outro longa, também um documentário, Nunca Me Sonharam, que também foi premiado como melhor documentário no Festival de Los Angeles. Inclusive, ele foi exibido na sede da ONU em Nova York. E também é o diretor da série Corações e Mentes, Escolas que Transformam, para o canal GNT. Vocês vejam, é um cineasta de mão cheia. E nós vamos discutir aqui o documentário que ele fez, já está aí na internet, já foi para os cinemas também. Quantos dias, quantas noites. Eu vou dar uma primeira palavra aí para o Cacau e depois eu retomo para fazer, Cacau, a primeira pergunta a você. Cacau, se apresente, você é super bem-vindo aqui no canal e a gente quer agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco para discutir um filme fantástico. Cacau. Olá, olá, queridos e queridas. Bom, é, primeiro quero agradecer o convite, é uma honra poder conversar com pessoas que conhecem tanto do assunto e se dedicam profundamente a um dos assuntos que eu acho que é, né, é o assunto que é o anal do nosso filme, né, que é o envelhecimento. E E, e esse filme é um filme que nos traz bastante alegria de saber que ele tem tocado o espírito das pessoas, tem tocado os seus corações, as suas mentes, tem gerado discussões em torno dele, inclusive de possíveis políticas públicas relacionadas a assuntos que o filme aborda, porque quando a gente fala de longevidade, e foi a primeira pergunta que nós mesmos, né, realizadores, nos fizemos, era o que é longevidade, né?
Será que longevidade é aquilo que está no imaginário comum das pessoas, de um tempo cronológico estendido na existência humana, ou há uma há, há significados múltiplos ou uma pluralidade nessa discussão, né? E foi inevitável que a gente encontrasse, mergulhasse mesmo, porque é muito profundo, né? É muito complexo falar sobre longevidade, sobretudo no nosso país, mas eu acho que o que acontece por aqui espelha o que acontece ao redor do mundo, né? Estamos em todos os lugares, alguns mais, outros menos, mas a humanidade está envelhecendo a passos acelerados e então nós encontramos pessoas que pudessem nos dar a mão, como o Dr. Alexandre Calassi, a doutora Ana Cláudia Arantes, Mona Licumbi, Alexandre Silva, fantástico, e a grande, uma das pessoas que eu mais admiro nesse país, Sueli Carneiro, enfim, né? Não vou citar todos os nomes aqui, são muitas pessoas, o Ana Michele Soares, que nos deixou e nos deixou um legado maravilhoso, com Almeida, enfim, uma egrégora de pessoas com, com uma generosidade imensa, compartilhar os seus saberes, seus sentimentos, as suas experiências, e acho que o filme nasce um pouco disso, né? de, de uma comunhão, no primeiro momento, né? Para discutir algo que atinge a todos nós e, e que é determinante se teremos ou não uma vida com sentido. Cacau, muito obrigado. A gente queria começar, né, para discutir um pouco do seu filme maravilhoso. Eu queria lembrar, você já disse que partiu da longevidade, e é evidente, né, até estão dizendo atualmente que o ser humano vai conseguir, já tá, nasceu quem vai viver 150 anos, né? E o que que a gente está fazendo com esses anos a mais que a humanidade está ganhando? Então, nesse novo documentário seu, que é com a Maria Farinha, produtora, não é? Quantos dias, quantas noites, você de fato não fala, você vai mais além do que discutir a velhice. Você faz um mergulho profundo nos propósitos da nossa existência. Nós estamos aqui nesse planeta para quê? Por quê? Né? Então, você entrevista as pessoas, você já citou algumas pessoas, né? Eu acho que eu gostaria até de falar, para não falar todos, eu vou falar a maioria, o Alexandre Kalash, a Sueli Carneiro, a Ana Cláudia Arantes, a Mona Ricumbi, a Ana Michele Soares, que aliás já faleceu, o Tom Almeida, o Morris, o Alexandre Silva e muitos outros, né, que eu depois vou citar também, tá certo? E você faz um mergulho, na verdade, no pertencimento e na exclusão. Você mostra coisas, quer dizer, essa longevidade tão dispar, tão diferente. Se a revolução da longevidade já começou, e se ela está aí, ela tem de transformar para o bem, o futuro de todo mundo. Então, é muito importante a discussão que o seu filme ele suscita, né? E da forma como é feito. É um documentário e, portanto, traz a vida das pessoas que estão ali dizendo quando são entrevistadas. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Você já disse algumas coisas, mas inicialmente,
quando é que você começou a conceber esse filme? Por você já falou, foi por conta da longevidade. E quando você lançou, né, você tinha ideia de que isso ia viralizar? Como é isso? Então, qual a sua intenção para conceber um filme e para dirigi-lo? Que mensagem principal você queria mostrar? A palavra é sua. É importante eu contextualizar um pouquinho, né? A história toda dos nossos trabalhos, das nossas realizações cinematográficas, audiovisuais, ela é uma história muito coletiva, né? Já por natureza, o cinema é uma arte coletiva, né? Eu acho que talvez de todas é a única que talvez seja impossível fazê-la sozinho, né? E então esse projeto ele nasce agora já se passaram agora faz 5 anos e um mês aproximadamente e eu comecei esse projeto. Ele começou um pouco antes. A Maria Farinha, a Marta Piponte, idealizadora do projeto, trouxe essa provocação em forma de desejo e, e, e de muito entusiasmo em tratar desse assunto. Confesso para você que tenho certeza que são que os motivos pelos quais a Marta fez esse convite para Maria Farinha é muito mais complexo do que isso, mas certamente dentro disso está a urgência e a falta de discussão a respeito dos temas ligados à longevidade, né? E quando eu estava fazendo outro projeto na Maria Farinha e eles já haviam começado uma pesquisa e quando eu cheguei, essa pesquisa foi feita com muita competência, com muita dedicação, era uma pesquisa muito extensa sobre longevidade. Eu lembro que era um calhamaço de umas 800 laudas, mais ou menos, onde havia muito material, mas muito material, de poemas à literatura científica, às discussões filosóficas, à história, enfim. E a gente sempre teve nos nossos filmes um, uma uma ousadia também que poderia, no primeiro momento, parecer perigosa, mas hoje a gente tem a constatação de que isso funciona, de secar temas que são abstratos, de alguma maneira, né? Porque o que é longevidade? É como fazer um filme sobre felicidade, ou sobre o amor, ou sobre a tristeza, né? Então, as discussões sempre foram feitas por prismas distintos, porém complementares, né? Então, esse, esse filme, ele é uma discussão filosófica, mas ele é uma discussão social política, ele é uma discussão existencial, ele é uma discussão é, que, que restringe às vezes ao indivíduo e se amplia para a humanidade. Então, são os assuntos se atravessando, né? É como se eles estivessem emaranhados, mas é um novelo, é uma teia, na verdade, né? É uma teia muito bem construída, né? A vida. Então, a primeira pergunta que nós nos fizemos foi essa, né? O que é longevidade, né? É tempo, é a nossa relação com o tempo, é a extensão da nossa existência numa linha temporal,
ou é intensidade de vida. Então, sempre deixando as coisas em aberto, eu acho que com respeito, com o devido respeito a esse assunto, que é tão complexo e tão amplo. Então, foi um período de muita pesquisa. No primeiro momento, a gente faria um filme mais global, um pouquinho, um filme mais global, mas logo que entramos em pré-produção, né, já havia um desenvolvimento de pesquisa de conteúdo e uma pesquisa de possíveis personagens. E quando isso é materializado no papel, surgem os primeiros casos de Covid, de coronavírus, na Ásia e já toma a Europa. Nós decidimos fazer um recorte brasileiro. Nós filmamos durante 3 dias, os primeiros 3 dias, e a Covid chega no Brasil, lockdown. Então, e o nosso elenco majoritariamente do dito grupo de risco, que também é muito relativo, mas pessoas 50, 60, 70 a mais, e pessoas com comorbidade, com uma comorbidade séria, né, no caso da Nani, com um câncer em estágio bastante já avançado. E então, assim, acho que a coisa nasce de provocações, né? Porque a gente até chamou de equação das longevidades, que a gente precisava colocar o S na longevidade, porque não dá para falar de uma longevidade como se ela coubesse para todos nós, né? E daí, quando eu tive acesso a muito material, uma das coisas que me chamou atenção foi a questão da revolução da longevidade, né? E o fato de que muitos cientistas acreditam que é bem provável que o homem que chegue a 150 anos, ou mulher, enfim, o ser humano, já tenha nascido. E essa mesma ciência falando, nos alertando que estamos com a corda no pescoço em relação às questões ambientais que impactam saúde, alimentação, questões econômicas e sociais, enfim, impacto é a nossa é a única casa que nós temos. Então, se o homem que vai viver 150 anos já nasceu, aonde que ele vai viver? Como? E quem será? Quem será esse ser humano, né? Que tipo de seres humanos serão esses? Aonde eles vão viver se a gente continuar nesta tônica dominante que é insustentável, que é um modelo econômico que a gente adotou, não só econômico, mas a gente sabe que o consumo é o pai dessa destruição toda, e consumimos, todos nós consumimos, né? Então, ficou esse grande dilema. Acho que esse dilema nos impulsiona a, não de maneira alarmista, mas realista, a colocar essas Impressionante. questões, né? A colocar essas questões e para concluir, é, falarmos sobre utopias. Por que a gente abandonou as utopias e por que nós tornamos utopia sinônimo do inalcançável, do impossível, quando o real significado dessa palavra não é isso, né? Então, acho que a humanidade foi subvertendo o valor das coisas e das palavras, e eu acho que, diante de um quadro tão aterrador, por que vamos continuar vivendo, né?
Aí a Sueli Carneiro fez essa pergunta para ela, falou assim, meu filho, dá para jogar toalha? Não dá, tem criança nascendo ainda, tem... Porque É, é claro que às vezes dá vontade de jogar toalha, né? De ver o quanto estamos destruindo como espécie, o quanto estamos destruindo o nosso lar. Então, assim, se a gente não vai ter 50 anos de planeta saudável, como é que a gente vai viver 150 anos? é verdade, quer dizer, não adianta longevidade se também o planeta não der para a gente viver esses anos todos. E a Marília estava querendo falar. Eu tô. Cacau, muito prazer, muito bom ter você aqui. Eu estou aqui com a ficha técnica do filme, e é tanta gente que trabalha no filme, e você é o diretor, que é esse condutor, é o maestro, é aquele que, e além de diretor, ele é roteirista. Nós não somos especialistas em cinema, em filme, mídia digital, mas só para quem nos escuta, para saber que para um filme entrar, tem muita gente que trabalha. Eu tenho uma ficha técnica enorme, só quero lembrar para você, lembrar ou informar que o filme é de 2023, tá? Muito recente, então dá tempo de você ver, depois a gente vai dizer ao final como conseguir. O Sérgio já falou que a produção é da Maria Farinha Filmes, mas eu vou destacar aqui três pessoas, três dados da produção que nos são importantes e que eu amei. Um é a direção de fotografia, que é do Vitor Amati. Amei. Outro, a trilha sonora original, Conrado Góes. Linda a trilha sonora. E também não posso dizer que foi produzido pela Ana Lúcia Vilela, a Estela Renner, Luana Lobo, Marcos Nist e Mariana Oliva. Falei algumas das pessoas que contribuíram para este filme e lamento, mas no nosso tempo não permite falar todo mundo, mas eu queria destacar isso. Aí, Cacau, você já falou e que o filme, a nau, né, o centro, o cerne, é a questão do envelhecimento da velhice, e a gente está num canal que trabalha com envelhecimento, gerontologia, mas, ao mesmo tempo que você tem o pano de fundo sobre a velhice e envelhecimento, você não fica só nisso. Eu acho que ele transcende essa questão e joga, né, para a questão de humanidade. Eu acho que esse é o teor do filme. Então, não é aquele filme, ai, só vai falar de velho. Não. A velhice, para mim, é o tempo Cronos. Mas você, a velhice, melhor dizendo, é o tempo, é Cronos, o de contagem de tempo. Mas o filme fala de uma velhice kairós, onde todos nós temos este tempo vivido. Então, eu amo muito isso. Então, não precisa ser velho para ser os personagens do filme. Eu achei isso bacana, super bom. Você nos trouxe o Alexandre Silva, que não é velho, mas ele é um tempo vivido dele com a velhice. Então, gostei muito. E resumindo, para eu e chegar onde que eu queria que você comentasse um pouco, né? Que o filme, né, nos acende sentimentos de urgência e ao mesmo tempo de indignação. Vide a história lá da Rocinha, né? Com a pessoa que estava sendo visitada só por baratas. Isso é impressionante, esse relato. Mas ele também, o filme, nos provoca e nos inspira a repensar a relação individual e coletiva com o tempo. Você fala de intergeracionalidade, né? Você fala de vida, você fala de morte, fala de velhice, fala de tudo isso, né? Então, explique para nós, ou comente do jeito que você achar oportuno para dizer para quem nos escuta, né? Que os personagens se interconectam. Então, tem uma linha condutora que eu percebo que é vida, é esse tempo vivido. Comente isso para nós. Eu compliquei? Não, 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 não. Imagina. Bom, primeiro você começou citando pessoas que é sempre importante a gente deixar claro, para as pessoas que não conhecem muito o mecanismo, né, da realização de filmes, né, quando você olha ali, quando acaba um filme, né, vem aquele roll-up final, não acaba nunca, né? Todos, todos aqueles nomes existem, são pessoas que dedicam seu tempo, sua sabedoria, sua vida,
normalmente com muita paixão. As pessoas, né, que trabalham com cultura, elas são, de fato, com entretenimento, enfim, né? São, de fato, pessoas muito resistentes, né? Então, e você citou nomes de pessoas que são fundamentais nesse processo, né? Não faz filme sozinho, como eu havia dito, e realmente são pessoas muito talentosas. Eu sou um homem de sorte. Tem pessoas que são uma preciosidade na minha vida. Estela, Mário Oliva, Marcos Lixa, Lúcia Vilela, né? A Maria Farinha toda, né? E e os parceiros, né, o Vitor Amati, que fez um trabalho lindo, o Conrado Góes, que é não tenho nem palavras para o talento dessa pessoa. Essa coisa que você colocou sobre a costura, né? Essa costura que é feita através, né, desses núcleos, vamos dizer que são núcleos, de ficção seriam núcleos dramáticos, né? E eles se entrelaçam, né? De alguma maneira, eles vão se entrelaçando, às vezes de maneira muito surpreendente. Foi feita uma pesquisa, Camila Camargo, Adela Mitre, são pesquisadoras brilhantes, as assistentes de direção, a Kika, a Tarsila e a Carol Bretas também são pessoas que contribuíram muito. Enfim, todo mundo contribuiu muito para ir buscar essas pessoas. A primeira pessoa com quem eu conversei, eu fiz o convite pessoalmente para fazer o filme, foi Alexandre Kalash, porque era inevitável. Eu sabia que ele já tinha participado de um ou outro documentário a respeito do tema. Eu falei, não tem problema, vou repetir porque nós não somos especialistas nos assuntos, né? Mas a gente não pode sair falando bobagem por aí. Então, é muito estudo, é muito trabalho, né? Stella Renner fala bastante, uma vez ela definiu para mim de um jeito muito especial, que ela falou, cada filme que a gente faz é um mestrado, que demora é muito estudo, demora uns 3 anos, em média, 4 anos para ficar pronto, na melhor das hipóteses, e quando a gente fala de um assunto tão sério quanto esse, nós, eu precisei de mestre, né? Alexandre Kalash foi o primeiro mestre, depois Ana Cláudia Arantes, até chegar na Sueli Carneiro. Então, quer dizer, todas essas pessoas contribuíram de uma maneira mensurável para o conteúdo do filme, né? Foram muitas conversas filmadas e muitas trocas também, não de conversas que não foram filmadas. A gente voltou para casa, eu não sei o número exato, mas certamente com mais de 200 horas de material, né? Ou 300 horas de material. Isso significa você dar um play agora, assistir 24 horas por dia e vai acabar daqui a 12 dias. É muito material. É muito difícil, muita coisa boa ficou de fora, porque essas pessoas são mananciais de cultura, de saberes inesgotáveis, né? Então, a grande o trabalho Hercúleo com André Finotti, que é um dos grandes parceiros, um grande contador de história, que é o montador desse filme e dos meus outros filmes também, que é meu parceiro há muitos anos, que é um roteirista brilhante também, que me ajudou nesse roteiro também, sempre me ajudou. O trabalho Hercúleo foi pegar as pequenas células para fazer a construção desses discursos e ver aonde havia convergência desses discursos. Então, assim, é um, é uma, é uma, é uma manufatura,
né? É a manufatura do cinema, né? São 12 horas por dia, 6 dias por semana, trabalhando muito para conseguir chegar em algum resultado sem perder a sensibilidade, porque a gente assiste muitas vezes aquilo tudo e às vezes aquilo pode deixar de fazer sentido para a gente, mas faz muito sentido para o mundo, né? Então, a primeira vez que a gente assiste um material como ela é única, né? A primeira vez que a gente assiste a um filme, né? Algumas coisas não acontecerão mais quando a gente assistir as outras vezes, mas sempre terão coisas novas, né? É muito difícil te dizer a respeito da alquimia que existe entre esses elementos, essas forças, né? Para mim, forças da natureza, seres humanos que estão no filme. Mas eu acho que talvez a cola seja o que você falou antes: humanidade, sensibilidade para olhar o mundo, o outro e a nossa relação com o tempo, como se o tempo fosse uma grande entidade que regesse cada gesto, cada instante, cada palavra. Então acho que é isso, acho que pessoas que têm essa luz que está no campo dos mistérios. Não consigo explicar cientificamente, mas consigo explicar com o coração. Muito bom, Cacau. É um prazer estar aqui com você, uma honra estar aqui com você. A Marília já comentou do Alexandre Silva. O Alexandre foi uma pessoa que nós também entrevistamos aqui no canal. Ele é realmente uma pessoa muito especial. Aí você estava comentando essa lógica do eixo central do filme com as suas diferentes abordagens ou diferentes maneiras de olhar para diferentes situações, construindo essa rede bastante complexa. Quando você filma o Alexandre lá, falando das comunidades compassivas na favela da Rocinha, existe uma fala dele no filme que eu vou reler aqui para você, que as experiências vividas na favela são cenas de guerra, de abandono, muita gente vivendo e morrendo sozinha. E o que o SAMU não sobe a viela, isso é uma verdade, né? Nem teria como, né? Isso é duro, mas é real. Aí, para além da questão da longevidade, dessas pessoas tão sozinhas e tão, na verdade, abandonadas, que também estão envelhecendo, nós olhamos para além disso, né? Nós olhamos para a questão das profundas desigualdades, né? Acho que esse recorte feito pelo Alexandre, mostrado por você no filme, ele mostra esse Brasil tão desigual, né? Essa foi uma intenção ou aconteceu dentre os personagens? Fala um pouquinho sobre isso com a gente. Desculpa, eu queria só entender a questão você está falando da intenção de, De incluir de, a questão da de desigualdade nessa questão da sim, entendi. longevidade, isso é. Olha, eu vou ser muito honesto com vocês. Se vocês pegarem desde o meu primeiro filme até o último, o Quantos Dias, Quantas Noites, estava conversando com o Marcos Nitti, logo um pouquinho antes da gente lançar o filme, e a gente falou, cara, a gente não se tocou, mas é uma trilogia. Uma trilogia não planejada, porque esses últimos 3 longas, porque o Tarja Branca é um filme que fala sobre a cultura da infância, mas ele fala dos adultos, ele também tem ele é multifacetado na sua discussão. O Nunca Me Sonharam fala das juventudes brasileiras, né? E agora esse filme fala sobre o envelhecimento, mas eles não se restringem à cultura da infância, à juventude e ao envelhecimento, porque é muito abstrato. O que é juventude? O que é envelhecimento? O que é
abarca tanta coisa, tanta vida dentro desses assuntos, que eles são inesgotáveis. A gente pode fazer mais 1000 filmes que a gente não vai conseguir contemplar tudo que cabe dentro desse tema, né? Por isso que os temas abstratos eles são sempre um desafio, né? Porque eu não estou fazendo uma cinebiografia, eu não estou contando a história do Kalash, né? Nem sobre um fato específico, né? Nós estamos ali completamente atravessados pela vida, pelas coisas. Então, tem uma coisa que é inevitável, sobretudo no Brasil, não tem como falar de nada nesse país, praticamente, sem falar de algumas questões que são estruturais. A desigualdade é estrutural, como as questões raciais também são, como as questões de gênero também são, né? É, 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 fica muito. Eu acho que a gente, ao longo da história, a gente foi fragmentando as coisas. Vocês que são da área da saúde sabem disso, né? O médico do joelho, ele entende só do joelho, às vezes. Nem sempre, mas ele entende, ele é um especialista em joelho. Mas, às vezes, o meu joelho está ruim porque eu estou com a minha oclusão ruim. Eu estou pisando com insegurança. Eu estou aqui falando talvez uma bobagem científica, mas para tentar ilustrar o quanto tudo é interdependente. Então, eu não consigo falar de Brasil, que é o país mais negro do que branco, o país mais negro fora da África, sem falar de questões raciais, sabendo que existe um racismo colossal, cruel, né, na história do nosso país. Então, quer dizer, não tem como a gente falar, porque algumas pessoas falaram assim, mas já chegou um momento que eu não sei muito bem sobre o que era o filme, se era sobre envelhecimento ou se era sobre racismo. Eu falei, as duas coisas estão juntas, absolutamente. Se a gente quiser entender esse nosso país, a gente vai ter que falar sobre questões raciais. Se a gente quiser entender o nosso país, a gente vai ter que falar sobre questões políticas, que, como o próprio Kalash fala no filme, viver é um ato político. E o filme é suprapartidário, não tem ninguém está falando de política partidária, a gente está falando do sentido seminal dessa palavra, né? De que cada ato nosso é um ato político, né? E viver é talvez o nosso maior ato político, né? Então, quando a gente está falando de longevidade, a gente está falando de vida. Quando a gente está falando de finitude, de morte, a gente também está falando de vida. Então, parece muito aberto, muito amplo, mas, na minha opinião, por um compromisso ético que eu tenho com o mundo, com a minha história, e eu sou apaixonado por esse país. Eu amo esse país com todas as minhas forças. E, e eu fico muito comovido. Não, eu não estou falando de uma comoção banal a respeito da dor do próximo. Me comove a beleza do ser humano desse país e o quanto a gente massacra gente, mói gente, o quanto a gente vive num sistema que é um moedor de carne. Não tem como. Então, eu acho que o documentário disse quem ele queria ser, né? E a gente tem um compromisso ético muito grande e a gente sonha. A gente sonha, a gente não tem, o nosso pé não sai do sonho em momento algum de que as pessoas tenham dignidade, que as pessoas possam viver com sentido, que a beleza possa tocar as pessoas, que a beleza possa ser maior do que o ódio, que tenha mais, que exista mais amor. Então, tudo isso, quando a gente fala dessas coisas que são tão áridas, tão terríveis,
A gente está falando de amor. Tudo isso é sobre amor. Cacau, suas palavras são emocionantes. Isso, eu acho que a gente tem de passar isto para quem estiver nos assistindo. E eu queria, nós temos de fechar, o tempo já está esgotando, tá certo? E eu acho que a gente precisaria dar um encaminhamento para o final aqui da nossa conversa. E eu vou fazer, então, uma, uma pergunta, tá certo? E nessa pergunta, na verdade, eu vou fazer primeiro um comentário incrível, porque há no seu filme o nome dele, esse é o primeiro comentário. O nome do filme, e quando eu vi aquele episódio, eu falei, por isso que é o nome. Né? Tem uma personagem que é a voluntária na Rocinha, a Maria do Carmo, que não tinha tirado a certidão de nascimento quando nasceu e foi tirar aos 20 anos. E aí ela precisou inventar uma idade, né, para tirar a certidão. E aí ela fala assim: não sei se eu tenho essa idade, mas eu tinha de ter um registro para existir. Né? Quantos dias eu já passei? Quantas noites eu já vivi? Ela questiona. E eu falei, olha, esse depoimento deu um nome ao filme, e é verdade. Essa nossa existência, cada um tem um tempo, não é? Quantos dias eu vivi, quantas noites eu vivi, vou viver, é diferente de um para outro. Então, é muito significativo quando você escolhe o nome dessa fala da Maria do Carmo. Mas eu queria, já engatando, aí seria então a última pergunta para você, e a gente não pode deixar de falar de uma personagem que foi incrível, porque essa personagem fala de vida, e não é idosa, é uma jovem, Ana Michele Soares, que com uma doença seríssima, tão séria que ela já morreu. E vocês fazem uma homenagem a ela ao final do filme. Quando vocês finalizaram, ela havia morrido com câncer bastante terminal, mas ela lutando pela vida. E é muito interessante, né? Ela dizendo: se eu não posso ficar reclamando, senão a vida fica mais chata. E eu também não posso ficar medindo os segundos, quantos. Eu preciso pensar nos momentos. Então, o, o, o Cacau, queria te perguntar, né? O seu filme fala também de vida, ou fala de vida em especial. Como foi, né, para você lidar com pessoas que estavam tão. Aliás, tem um outro que morreu, acho que foi o Catador, também já morreu. Como foi lidar com pessoas que estavam aí nesse limite mesmo entre a vida e a morte? E como você conseguiu transformar isso nessa poesia que é o seu filme? Acho que por encontros assim, dadivosos, né? Porque eu achei ótima a sua associação entre Maria do Carmo e Anami. Quando a Maria do Carmo fala que ela não sabe se ela tem aquela idade, mas ela precisou criar uma idade para ela. Ela é como se ela tivesse feito o próprio parto. Ela dá luz a ela mesma. E, e são tantas pessoas que precisam fazer isso cotidianamente, né? É claro que ali tem um simbolismo, e eu acho que
talvez o que mais me tocou, e por isso que eu dei nome ao filme de Quantos Dias, Quantas Noites, justamente por isso, né? Por essa coisa cíclica que é a natureza e que nós fazemos parte dela, quer queiramos ou não, tudo é cíclico, né? E eu acho que isso foi uma das coisas que a Anani deixou impresso no meu espírito também, porque eu sempre tive muito medo do tempo. O tempo me assusta às vezes. Ele me deixa, ele me arrebata, eu me sinto arrebatado diante da beleza, né, do tempo. Mas ele também me assusta porque eu sempre tive um pouco de medo da morte. E eu acho que, não que eu tenha perdido esse medo, eu ainda tenho esse medo, mas eu acho que não só a Nami, mas eu acho que a Nami, assim, a presença da Nami no filme é muito simbólica também, porque é a personagem que representa a finitude explicitamente, não é uma pessoa idosa, é uma pessoa jovem. Isso mostra que a gente está falando o tempo todo da riqueza do tempo, de cada instante, de cada dia, de cada noite, né? É uma coisa que está no campo dos mistérios. Eu não sei, é claro que é muito trabalho ir atrás, é muito estudo, tem trabalho, não é uma coisa. Eu não vou romantizar a nossa profissão, ela é muito. É difícil, ela tem um lado que é muito complicado, mas é um privilégio eu ter encontrado na minha existência uma pessoa como a Nani e como a Dona Maria do Carmo, né? E eu acho que a Nani me deixou isso impresso no meu espírito, esse, esse enfrentamento, essa coragem em relação ao medo que eu sinto diante do Deus Cronos, né? E, e eu acho que eu devo isso também à Ana Cláudia Arantes enormemente, enormemente, porque acho, acho uma preciosidade para o nosso país, para o mundo. Eu acho Kalash, não tenho nem palavras para descrever cada uma dessas pessoas, né? Mas eu gostei muito dessa associação que você fez. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma ode ao tempo. Esse filme é uma ode ao tempo. E, e em forma de provocação também, né? A gente não pode compartilhar desse tempo. Se a gente compartilha desse tempo com o outro, a gente não pode deixar o outro para trás. Cacau, excelente. Olha, vamos terminar, infelizmente. Eu queria, antes de terminar, eu vou te dar mais um minutinho para você fazer um fechamento, porque é tanta coisa desse filme, é tão rico, mas pelo menos se você faça um fechamento. E também vou perguntar para a Marília e para a Ieda se elas ainda também querem fazer alguma pequena questão. Mas eu queria te dizer, Cacau, uma coisa muito importante. A conversa com você foi, para mim, impressionante. Foi muito legal. Você tem uma sensibilidade e uma amorosidade na fala que é contagiante. Muito obrigado. E eu queria dizer que, de fato, o que você falou uma palavra que me chamou a atenção, né? A diferença. Esse filme talvez seja também a diferença
entre a barbárie e a civilização. Eu também acho que ele aborda essa coisa. Eu queria te agradecer, Cacau, pelo você ter essa disponibilidade de estar aqui conosco hoje, falando dessas coisas maravilhosas que se resumem como vida, né? Mesmo a finitude, a morte, e a Cláudia mostra isso muito bem, né? A morte é vida, né? O nome do livro dela fala muito bem de um dos livros dela fala muito bem disso. Então, eu queria te agradecer por estar aqui conosco. E, e antes de terminar, né, eu vou dar essa palavra, uns minutinhos, um minuto para você fazer uma finalização. Depois, Marília e Eda também, eu acho que merece alguma finalização das duas. E aí eu fecho o nosso episódio. Cacau. Bom, primeiro quero agradecer também, porque acho que as trocas, se a conversa foi boa, é porque vocês me inspiraram, né, também. E a gente encontra inspiração no olhar das pessoas, mesmo que estejamos distantes, né, olhando através de uma tela. Esse é um outro assunto também, né, que a gente pode transformar as tecnologias em algo que seja mais positivo para a humanidade. Então, vocês me inspiraram muito. Eu agradeço muito. E, parafraseando Nelson Rodrigues, no mundo onde, uma sociedade que é muito hedonista, né, e que a gente descarta um manancial imenso de sabedoria das pessoas que já estão há mais tempo na estrada, e descartamos, tiramos elas de jogo, o que eu posso dizer é: jovens, envelheçam, né? E eu adoro jovens, adoro conviver com jovens, e acho que a única saída... Ele congelou. Cacau, congelou. Você, infelizmente, saiu. Ele estava falando que ele adora jovem, adora a juventude, mas, olha, gente, mas que coisa fantástica são as Papo bom, né, reflexões que ele Sérgio? traz. Que Será que alguém conversa boa. podia... Vamos ver o Conversa que. boa, Acho conversa... que ele entra novamente, deve ter caído a conexão dele. Sim, para a gente finalizar essa conversa deliciosa. E foi muito Manda uma mensagem para ele para ver o que é que aconteceu. Ele saiu mesmo, ele caiu. bom mandando. Ele está Mas voltando. está entrando. Ah, Pronto. entrou. Você saiu, mas voltou. Voltou a Caiu. nossa conversa. Fala, Cacau. Então, para concluir, acho que é isso. Eu acho que todos nós vamos envelhecer, e não se iludam, jovens, em relação à a, a sua supremacia em relação aos saberes do mundo. A gente precisa reverenciar, né, as nossas ancestralidades, as pessoas que estão há mais tempo na estrada, e colocá-las no jogo, né? Eu acho que isso é fundamental, diante do que está acontecendo aí, Travou de novo. né? Gigantesco, se a gente... Hã? Não, é que travou um Você pouquinho, mas travou voltou em rapidamente. seguida. Estão me Pouquinho, ouvindo? pouquinho. Ah, tá. Eu acho que é isso. Eu acho que que a gente conviva, né? Que as pessoas com mais experiência, com mais idade, convivam, né, com pessoas com menos idade, que a gente consiga criar uma sociedade onde isso seja... Eu vejo um potencial tão gigantesco de transformação do mundo nesse lugar, porque enquanto a gente tirar as pessoas mais velhas do jogo,
a gente está se suicidando. Isso é fato. Incrível. Ieda, Marília, querem a Cacau, eu só última queria palavra? te agradecer pelo seu depoimento, por falar com a gente sobre o filme, e agradecer a você e a equipe pelo filme. Eu acho que realmente ele é uma lição para todos nós, para fazer da humanidade uma humanidade com um pouco mais de dignidade. Então, eu quero te agradecer de coração. Eu assisti o filme até agora 2 vezes, eu achei muito, muito bom, e cada vez que a gente assiste, aquilo que você falou, quando você vê uma vez, você vê uma coisa, você vê a segunda, você vê outras, isso vai crescendo, né? Então, eu quero realmente te agradecer pelo filme, né? Em nome de todos aqueles que assistiram e gostaram, eu queria te agradecer pelo filme, que ele realmente é de muita, muita sensibilidade. E muito obrigada por você estar aqui hoje conosco e recomendo para quem nos escuta, se não assistiram, assistam. Vale a pena. E eu também vou nessa mesma toada aí que a Ieda já abriu o caminho. Cacau, muito obrigada. Só tenho uma curiosidade, eu queria saber o seu primeiro nome. Curiosidade Ah, apenas. Como que você chama o primeiro? eu chamo Clovis Roden. Olha, Clóvis, eu pensei mil nomes, é que eu sou curiosa, por isso que eu te provoquei. Mas olha, muito obrigada, Cacau, pela sua participação conosco e convidamos vocês a assistirem o filme. A gente também diz como conseguir no YouTube, de qualquer forma, porque é uma preciosidade para nós que somos idosos, nós somos ativistas da temática do envelhecimento, nós somos formadores na área, então tem tudo a ver conosco. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção aqui conosco. Sucesso sempre nessa carreira e nessa contribuição que você tem, sobretudo para olhar este Brasil em todas essas formas que foram escancaradas no filme. Muito obrigada. E Eu que olha, agradeço profundamente. e olha, então, terminando este episódio maravilhoso, né, queria agradecer a todos os que nos seguem, a todas as que nos seguem, e dizer: olha, acionem lá ativem as notificações, acionem o sininho para serem avisados de novas publicações, como, por exemplo, essa de hoje. Divulguem, compartilhem, deem um like, vai lá o gostei, porque aquele gostei pode ajudar com que o nosso canal seja priorizado quando alguém for pesquisar no YouTube sobre gerontologia, qualquer conteúdo de gerontologia. Façam isso e divulguem ao máximo. E olha, nós três aqui estamos falando e para confirmar, assistam. Quantos dias, quantas noites. É incrível. Liberta a nossa mente para pensar não só no envelhecimento, para pensar na vida. E eu queria deixar como última palavra uma frase que eu pensei da Sueli Carneiro, que é linda no filme, viver, olha, é algo extraordinário. Cacau, muito obrigado por nos brindar com este maravilhoso filme. E a todos e todas, até a próxima gravação. Muito obrigado a todos.